Kadima Anarnu Beshiur Ivrit. Então presta atenção. Como vai você? Não é para ser entendido como uma pergunta a respeito de saúde e tal, mas pode ser simplesmente um alô. Ou seja, como vai você? Existe por trás uma intenção do autor, onde nessa condição do idiomático aqui, vai procurar analisar, bom, como vai você? O que ele está querendo dizer com isso? É uma questão de saúde? Se eu estou bem, estou me sentindo bem, como é que eu vou? Né? Então, pode ser simplesmente para dizer alô, oi, puxar um papo, essa é a verdadeira intenção. Quer puxar uma conversa com você, quer puxar um papo, não sabe como vai você? Inclusive, quem entende um pouquinho mais disso aqui, até sugere, nunca pergunte para ninguém como você vai. Por quê? Existe a intenção aqui maior, é a questão do quadro da idiomática, tá? Deixa eu ver se tem aqui alguma outra coisa para nós aqui. Bom, então veja só. Expressões idiomáticas são bons exemplos de como o significado das palavras não é determinado pelo que usualmente significam, mas pelo que o autor pretende. Isso que eu estou explicando aqui. A questão do variados significados diferentes, batendo de frente com a verdadeira intenção do texto. Então, o texto ali, ele tem uma intenção, o texto em si, tá? Ele tem uma intenção. Observe um quadro aqui que a gente pode colocar aqui como amor e ódio. Não esqueça que eu coloquei aqui que a razão é o ponto alto também da situação. Então, como vai você? Que você tenha um bom dia e tenha um bom dia, essas situações todas. Dentro do que o autor pretende ou pretendia ali, existe uma razão. Aqui o trabalho do exegeta e atrás dessa razão, o porquê que ele está colocando aquele texto assim. A questão do contraste entre amor e ódio. Olha, se você for para Malaquias 1, 2, 3, vamos observar aqui, porque veja só, esse texto aqui de Malaquias, o contexto 1 e o texto 2, 3. 1, 2, 3 de Malaquias, tá? Existe uma intenção do autor. Mas aí a gente vê aqui, olha. Então, quando você for fazer uma exegese, é bom você ter seu dicionário. Isso aqui lá na teologia, quem estuda homilética, a própria hermenêutica, sabe que quando você vai estudar uma hermenêutica, principalmente, você tem que ter um mapa, você tem que ter dicionário, tem que ter a versão comum, tá? Aqui o exegeta é bom ter uma versão comum, o Tanar, o Rumash que você tem aí, o dicionário, as ferramentas ali, e principalmente a versão comum. Quando eu falo versão comum, você está entendendo. Então aí você vê as condições todas e fecha o pacote para uma boa explicação lá na nave Ra-Rei-Rau. Olha, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, né? Vós dizeis.
que nos amaste? Aí segue. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a herança aos dragões do deserto. Ora, a intenção aqui é trabalhar esse contraste. Existem dois pontos em evidência: o amor e o ódio. O amor e o ódio aqui em evidência. Existe uma razão, existe significado mais diante. Aí você vai ver aí o original, tá? Mais diante do que a gente vem trabalhando, mostrando, né? Que trata-se aqui um conjunto de palavras onde o significado não pode ser traduzido pelo sentido literal. Então você observa como está o escrito na versão comum, observa aí o texto no original. Você pode muito bem fazer isso para uma tradução livre e investigar a intenção do autor, a razão pela qual o autor diz aqui: eu vos amei, tá? Mas logo em seguida vai que diz assim: eu vos amei. Mas vocês ainda perguntam: amei de que forma, de que jeito, como eu amei? Hein? Então, em que nos amaste? É isso que vocês estão dizendo. Enquanto eu amo, vocês estão me perguntando qual é a forma que eu amo, de que jeito que eu amo. Então, é uma queixa. Então, tá tendo aqui uma desavença entre palavras do texto. Pegou aí? Então existe uma intenção, existe uma razão maior aqui sendo trabalhado. Aí, não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então volta a polêmica do texto. Amor e ódio, tá? E fiz dos teus montes uma assolação. Aqui é uma confirmação do ódio em evidência. E eu catando assim, trabalhando assim, mostrando assim, bem diferente, que isso aqui que é o ponto legal, quando a gente estuda de forma diferenciada e bem responsável, né? Ah, mas não é assim. Não, está aqui o trabalho de pesquisa do exegeta. Não é assim quando a gente não quer enxergar assim, tá? Mas essas ferramentas, essas situações, nos traz essa clareza para que, numa boa homilética, depois de uma boa tradução, através de uma boa exegese, você cite a coisa de forma responsável, porque ele conclui aqui: dei a sua herança aos dragões do deserto. Então tem uma razão e um porquê. Tem uma razão e um porquê. Está aí a condição da questão que a expressão idiomática é aquela que aparece em outros lugares diferentes da palavras, tá? Não a que é o usual, tá? Aquela palavra comum. Então sempre tem algo aqui escondido nesta situação, tá? Olha aqui. Então nós vimos aqui Malaquias, né? Nós vimos Malaquias. Estou olhando aqui o meu tempo, mas vai dar para a gente pegar essa análise. Então vá observando aí.
A gente segue já já, tá bom? Vamos pegar aqui um outro texto e já já nós vamos para Deuteronômio. Eu estou trabalhando tudo no português e vocês já sabem por quê, tá? Aniole choter, mitzpah se plorar, tem aqui.